O CEO milionário se apaixona pela faxineira, mas um mal-entendido deixa todos chocados. Era um dia gloriosamente ensolarado em São Paulo, e o luxuoso Hotel Majestic estava prestes a se transformar em um cenário que nem mesmo os filmes mais dramáticos poderiam prever. Dentro de um salão deslumbrante, onde as luzes brilhantes dançavam sobre os rostos das pessoas elegantes, Antônio Castelo, o magnata da construção civil, estava cercado de admiradores. Alto, com cabelos grisalhos em contraste com seu terno impecável, ele irradiava uma confiança quase palpável. Enquanto isso, na cozinha do andar de baixo, Elza Barreto, uma estudante de arquitetura da periferia, se esforçava para varrer os restos de um evento que a sociedade alta simplesmente adorava. O cheiro de produtos de limpeza disputava espaço com o aroma de pratos sofisticados, mas seu olhar sonhador, muitas vezes distante, escapava para o mundo externo. Seus caminhos colidiram quando ela, por um momento, deixou a vassoura de lado. O que deveria ser apenas um instante de distração, tornou-se uma troca elétrica. Os olhos dele encontraram os dela. Em segundos, uma conversa começou, repleta de piadas nervosas e sorrisos tímidos. Mas o que era leve e divertido se tornava pesado com a presença de Marcela Santos, a vice-presidente do Grupo Castelo, obcecada por Antônio e sempre em busca de qualquer indício de ameaça. Ela observava Elsa com um olhar que poderia cortar mais do que vidro. Os murmúrios ao redor pareciam amplificar a insegurança de Elsa, enquanto Marcela tramava uma tática vil, determinada a desacreditar a jovem faxineira. As coisas mudaram rapidamente quando, sem querer, um mal-entendido se transformou em um escândalo. Uma palavra, um olhar trocado, e a história de Elsa foi distorcida nas bocas maldosas da elite. O desprezo estava à espreita e o mundo que ela conhecia desmoronava. Enquanto isso, um segredo sombrio do passado de Antônio emergiu, causando uma onda de choque até mesmo entre seus aliados. A rivalidade com Roberto Lacerda, um concorrente traiçoeiro, ganhava mais força, ameaçando não apenas seu império, mas também o frágil laço que se formava com Elsa. No calor da pressão, rodeada por intrigas e apontamentos, Elsa decidiu se levantar, com determinação pulsando em suas veias. Ela se lembrou do que a havia feito amar a arquitetura. Seu trabalho estava prestes a ser exposto na Bienal de Arquitetura, um sonho que poderia ser a chave para sua redenção. Ela havia projetado algo magnífico, algo que poderia mostrar ao mundo quem realmente era. Mas com todos os desafios acumulados e a verdade ainda escondida, Elsa se perguntava: conseguirá se manter de pé em um jogo tão perigoso? Ela estava prestes a embarcar em uma jornada que poderia levá-la a novos horizontes ou acabar de vez com seus sonhos. Estava o amor forte o suficiente para superar as barreiras que os separavam? O mundo de Antônio seria uma prisão para o seu coração. Enquanto se preparava para a Bienal, uma única pergunta a consumia: será que o desmoronar do seu mundo era apenas o começo de algo incrível? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito como algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo.
Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Quando Elsa se preparava para a Bienal, a adrenalina fervia em suas veias. Cada esboço, cada linha do seu projeto pulsava com a esperança de mudar sua vida. E enquanto isso, Antônio estava prestes a descobrir que suas intenções poderiam ser mais complicadas do que pareciam. Ele olhava para Elsa com admiração, o coração dividido entre a paixão e as obrigações de seu mundo. Foi então que a porta do salão se abriu com um estrondo. A multidão silenciou. Era Roberto Lacerda, seu concorrente implacável. Ele caminhava com uma confiança superior. Um sorriso debochado dançava em seu rosto. E os olhares se voltaram para ele, intrigados e temerosos. Ele não era apenas uma ameaça ao império de Antônio. Havia algo mais, algo que desafiava a lógica. "Antônio!" gritou Roberto, a voz ecoando como um trovão. "Você realmente acha que pode se livrar de mim assim? Vamos revelar a verdade que você tanto tenta esconder." O ar parecia pesado, como se todos respirassem ao mesmo tempo, esperando. Antônio gelou. O olhar fulminante de Roberto estava fixo nele, e em uma fração de segundo tudo mudou. Como se estivesse saindo de um pesadelo, ele gaguejou. "O que você quer dizer com isso?" A voz de Antônio tremeu. O que Roberto sabia? O passado sombrio que poderia arruinar tudo. Roberto deu um passo à frente, ousado. "Ah, você não sabe? Seu segredo mais obscuro está prestes a vir à tona. Essa faxineira. Quem diria que ela seria a chave para a sua ruína?" Elsa sentiu o mundo girar ao seu redor. O que Roberto queria dizer? Por que ela estaria envolvida nisso? Enquanto os murmúrios e o burburinho aumentavam, sua cabeça girava com perguntas. O que tinha a ver com ela? Ela não era nada além de uma estudante tentando fazer seu nome. O espectro do medo a invadiu. O coração de Antônio parecia prestes a explodir como um fogos de artifício. Ele conhecia Roberto e a maneira traiçoeira que ele tinha de jogar sujo. Ele queria acabar com tudo. "Isso é só mentira!" Antônio gritou. Mas as palavras saíram fracas e desconectadas. O que ele havia escondido? Estava na hora de enfrentar seu passado. Mas sabia que expor sua verdade poderia levar Elsa ao centro do furacão. Marcela, sempre atenta, observou o jogo mudar. Um sorriso maligno brotava em seu rosto. Ela sabia que essa revelação poderia solidificar seu domínio sobre Antônio. "Vamos, Antônio, deixa-o falar." Ela disse com um tom provocador e sarcástico. Roberto piscou, irradiando uma satisfação maliciosa. "Você realmente acha que pode escapar de quem você é? Vamos deixar todo mundo saber o que você fez para chegar aonde está. Como uma simples faxineira se tornaria o centro do seu pequeno mundo se não fosse pelo seu segredo nojento." Foi um momento de silêncio. O palco do salão estava agora repleto de tensão insuportável. Sentiu um nó na garganta. Ela mal conhecia Antônio e já estava prestes a ser puxada para um turbilhão de escândalos. E então, do fundo do salão, uma mulher familiar surgiu. Era a mãe de Elsa, acadêmica respeitada e com uma história nada convencional. Ninguém sabia que ela estava ali. Ela se adiantou. Olhares se voltaram para ela.
Chega! Gritou, sua voz ecoando com bravura. Eu não! Tenho medo de revelar a verdade. Elsa estava em choque. Sua mãe, com um passado que ela preferiria esquecer, agora estava prestes a expor tudo. O que sua mãe sabia? Como tudo isso se entrelaçava? No final, somos todos moldados pelo passado. A mãe continuou e a revelação estava prestes a mudar tudo. O que a ligação dela por Antônio significava? As palavras pairavam no ar como uma bomba relógio. O coração de Elsa estava acelerado. O medo e a ansiedade podiam ser sentidos em cada canto. Seus parentes chegavam e a pressão aumentava. A vida a qual ela sonhou estava desmoronando, enquanto olhares incrédulos se concentravam. O que aconteceria quando o passado de Antônio se encontrasse com o dela? Agora, mais do que nunca, a batalha pelo amor, pela identidade e pela verdade estava apenas começando. O coração de Elsa estava acelerado. O medo e a ansiedade podiam ser sentidos em cada canto. Sua mãe, agora no centro das atenções, olhou para cada rosto perplexo e respirou fundo antes de continuar. Antônio, eu não vou esconder mais nada. Não podemos deixar isso acontecer. Não posso permitir que o passado dele destrua o futuro dela. Sua voz ecoou pelo salão e as vozes ao redor foram silenciadas por um momento. Mas antes que Elsa pudesse entender o que estava se desenrolando, um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão. O estrondo de um vidro quebrando ecoou na sala. Todos se viraram para ver Roberto, que havia derrubado uma taça de cristal. Parece que a verdade está perto de ser revelada, mas eu não sou o único aqui que tem segredos. Ele sorriu maliciosamente, como se tivesse uma arma secreta na manga. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapuliu da boca de Antônio, em um tom de desespero. Ele sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Roberto, com um brilho nos olhos, aproveitou o momento. Você não sabe, mas essa faxineira não é apenas uma estudante. Ela é filha de alguém importante. Filha de alguém que você tentou apagar da memória. O salão estremeceu com a revelação. A confusão tomou conta dos rostos presentes. O que você está dizendo? Elsa, em choque, olhou para sua mãe. O que mais ela não sabia? Mãe, o que está acontecendo? Elsa, ouça, eu sempre quis proteger você. A mãe de Elsa parecia agora vulnerável, sua voz trêmula. Mas Roberto não está completamente errado. Seu pai, ele era um dos sócios de Antônio anos atrás. Um trágico acidente, tudo destruiu. Eu fui forçada a manter isto em segredo. Eu não queria que você carregasse esse peso. O salão estava em choque. A verdade despontava como uma tempestade. O olhar de Antônio era uma mistura de horror e realização. Você é a filha de Ricardo? A pergunta escapuliu de seus lábios e tudo mudou. Elsa sentiu o mundo girar ao seu redor novamente. As lembranças de sua infância, as histórias contadas pela mãe sobre um pai que jamais conheceu, agora pareciam mais elaboradas, cheias de camadas que nunca haviam sido reveladas. Mas meu pai morreu em um acidente, uma fatalidade. Ela não conseguia acreditar na nova informação. Ela não sabia a profundidade da dor que aquele passado escondia. Roberto, com um sorriso de vitória, aproveitou a confusão. Então, Antônio, se você escondeu isso, o que mais você está disposto a ocultar? Como você pode amar alguém que é o reflexo do seu erro? A atmosfera tornou-se elétrica, um peso enorme pairando sobre todos. Marcela, em um canto, observava com um brilho de satisfação. Para ela, isso era uma oportunidade de ouro. O apoio de Antônio era o que importa, e agora a ligação entre Elsa e Antônio era uma conexão toxicamente explosiva.
Elsa sentia o calor subir à sua cabeça. O que mais tinha que descobrir? O que sua mãe havia escondido? O que Antônio poderia estar disposto a fazer para proteger seu legado? A questão pairava no ar. Um mistério preso entre eles como uma bomba relógio. O que isso significa para nós? A voz de Antônio estava rouca. Ele se aproximou de Elsa, os olhares profundos se encontrando. Mas a conexão entre eles agora parecia carregada de um peso insustentável. Não sei, Elsa gritou, a frustração transbordando. Não sei se posso lidar com isso. A sala pulsava com murmúrios. Todos aguardavam a resposta que mudaria tudo. Uma revelação explosiva em meio ao caos de um amor que estava nascendo. O futuro dela e de Antônio parecia mais incerto do que nunca. Cada novo detalhe apenas aprofundando a confusão. A tensão crescia. O que aconteceria a seguir? Seriam eles capazes de superar as sombras de um passado que agora os unia de maneira inegável? E acima de tudo, o que mais poderia ser revelado? A noite apenas começava, e com ela um turbilhão de segredos ainda por vir. O coração de Elsa estava acelerado. O medo e a ansiedade podiam ser sentidos em cada canto. Sua mãe, agora no centro das atenções, olhou para cada rosto perplexo e respirou fundo antes de continuar. Antônio, eu não vou esconder mais nada. Não podemos deixar isso acontecer. Não posso permitir que o passado dele destrua o futuro dela. Sua voz ecoou pelo salão e as vozes ao redor foram silenciadas por um momento. Mas antes que Elsa pudesse entender o que estava se desenrolando, um barulho ensurdecedor interrompeu a tensão. O estrondo de um vidro quebrando ecoou na sala e todos se viraram para ver Roberto, que havia derrubado uma taça de cristal. Parece que a verdade está perto de ser revelada, mas eu não sou o único aqui que tem segredos. Ele sorriu maliciosamente, como se tivesse uma arma secreta na manga. O que você quer dizer com isso? A pergunta escapuliu da boca de Antônio em um tom de desespero. Ele sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Roberto, com um brilho nos olhos, aproveitou o momento. Você não sabe, mas essa faxineira não é apenas uma estudante. Ela é filha de alguém importante. Filha de alguém que você tentou apagar da memória. O salão estremeceu com a revelação. A confusão tomou conta dos rostos presentes. O que você está dizendo? Elsa, em choque, olhou para sua mãe. O que mais ela não sabia? Mãe, o que está acontecendo? Elsa, ouça! Eu sempre quis proteger você. A mãe de Elsa parecia agora vulnerável, sua voz trêmula. Mas Roberto não está completamente errado. Seu pai, ele era um dos sócios de Antônio anos atrás. Um trágico acidente tudo destruiu. Eu fui forçada a manter isso em segredo. Eu não queria que você carregasse esse peso. O salão estava em choque. A verdade despontava como uma tempestade. O olhar de Antônio era uma mistura de horror e realização. Você é a filha de Ricardo. A pergunta escapuliu de seus lábios e tudo mudou. Elsa sentiu. O mundo girara ao seu redor novamente. As lembranças de sua infância, as histórias contadas pela mãe sobre um pai que jamais conheceu, agora pareciam mais elaboradas, cheias de camadas que nunca haviam sido reveladas. Mas meu pai morreu em um acidente, uma fatalidade. Ela não conseguia acreditar na nova informação.
Ela não sabia a profundidade da dor que aquele passado escondia. Roberto, com um sorriso de vitória, aproveitou a confusão. Então, Antônio, se você escondeu isso, o que mais você está disposto a ocultar? Como você pode amar alguém que é o reflexo do seu erro? A atmosfera tornou-se elétrica, um peso enorme pairando sobre todos. Marcela, em um canto, observava com um brilho de satisfação. Para ela, uma oportunidade de ouro. O apoio de Antônio era o que importava. E agora, a ligação entre Elsa e Antônio era uma conexão toxicamente explosiva. Elsa sentiu o calor subir à sua cabeça. O que mais tinha que descobrir? O que sua mãe havia escondido? O que Antônio poderia estar disposto a fazer para proteger seu legado? A questão pairava no ar, um mistério preso entre eles como uma bomba relógio. O que isso significa para nós? A voz de Antônio estava rouca. Ele se aproximou de Elsa. Os olhares profundos se encontrando, mas a conexão entre eles agora parecia carregada de um peso insuportável. Nem sei, Elsa gritou, a frustração transbordando. Não sei se posso lidar com isso. A sala pulsava com murmúrios. Todos aguardavam a resposta que mudaria tudo. Uma revelação explosiva em meio ao caos de um amor que estava nascendo. O futuro dela e de Antônio parecia mais incerto do que nunca. Cada novo detalhe apenas aprofundando a confusão. E então, quando tudo parecia no auge do caos, uma nova figura entrou no salão. Uma mulher de cabelos escuros, vestida de maneira simples, mas com uma aura que a fazia parecer poderosa. Era Clara, a irmã de Antônio, que havia desaparecido anos atrás. Seu olhar era sombrio, e suas palavras cortaram o silêncio como faca afiada. Eu não posso deixar isso acontecer novamente. Elsa franziu a testa, surpresa. Tenha você? Com um gesto dramático, Clara lançou um olhar entre Antônio e Elsa. A verdade que vocês tanto temem não termina aqui. Não sou a única que veio para revelar segredos. E se você acha que conhece seu passado, você está redondamente enganado. O que a irmã de Antônio queria dizer? A sala estava em choque, rostos atordoados por essa nova revelação. Cada palavra dela trazia o peso de muito mais do que alguém poderia imaginar. O que mais poderia ser escondido? A tensão subia, a expectativa crescia. E enquanto os olhares se fixavam em Clara, a sala parecia estar prestes a explodir em um novo vendaval de verdades ocultas. O que mais estava por vir? A noite mal havia começado, e agora um novo mistério se desenrolava, prometendo balançar todas as certezas que todos tinham, como se cada um de nós estivesse apenas na superfície de algo muito mais profundo. Quando Clara entrou no salão, a tensão já estava insuportável. O murmúrio da multidão parecia pulsar como um coração acelerado. Todos os olhos estavam fixos nela, esperando uma verdade que poderia derrubar não apenas Antônio, mas também todos no lugar. Eu não posso deixar isso acontecer novamente, Clara afirmou, sua voz firme ressoando no silêncio como um trovão. Elsa franziu a testa, confusa e intrigada. Quem é você? Ela perguntou. O coração de Antônio disparou. Ele conhecia aquele tom de voz. Era um grito de alerta, um chamado para a ação. Com um movimento decidido, Clara avançou, e os olhares se entrelaçaram. A verdade que vocês tanto temem não termina aqui, ela continuou, sua expressão grave. Vocês acham que sabem tudo, mas estão prestes a descobrir que o passado nunca fica enterrado por muito tempo. Elsa sentiu o estômago embrulhar. O que mais poderia estar escondido? O silêncio na sala era palpável, uma expectativa ansiosa preenchendo o ar.
Clara olhou diretamente para Antônio, seu olhar carregado de dor. Você precisa entender, Antônio. As coisas que você escondeu, elas estão voltando. A tensão subiu. O que mais Clara sabia? O que mais poderia sair à tona? Esta revelação poderia mudar tudo. E então, como se o destino tivesse grande ironia. O grito angustiado cortou o ar. Não! 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 Era Marcela, que antes uma espectadora, agora parecia uma pantera encurralada. Todos se viraram para ela, e o que começou como uma mera intriga estava rapidamente se transformando em um circo completo de dramas. Vocês não sabem o que estão fazendo. Você não pode deixar Clara te manipular, Antônio. Ela só quer acabar com você. Marcela gritou, sua voz tremendo de raiva e medo. Antônio, ao ouvir o nome da irmã, desviou o olhar, o coração pesando. O que você quer dizer com isso, Marcela? Ele perguntou, completamente confuso. A sala pairava em um misto de suspiros e murmúrios. As palavras de Marcela não foram ouvidas. Em vez disso, um eco de curiosidade e incerteza se espalhou pela multidão. O que Clara estava prestes a revelar poderia significar o fim de tudo. Mas no meio daquele caos, algo inesperado aconteceu. Clara avançou e, sem aviso, puxou um envelope de sua bolsa. Com um movimento teatral, ela o ergueu para o alto e a expressão de quem comandava o espetáculo se transformou em uma batalha de emoções. Dentro desse envelope está a verdadeira história do que aconteceu no passado. A última ligação que você teve com seu pai, Antônio, e os segredos que você escondeu de todos nós. As palavras saíram cortantes e a sala ficou em silêncio novamente, esperando que a verdade caísse sobre eles como um pesado manto. Elsa estava em estado de choque. O que havia ali? O que mais ela não sabia? O envelope poderia conter tudo. O passado de seu pai? O que seu pai tinha a ver com Antônio? Ao mesmo tempo, a presença de Clara parecia se intensificar. O que ela realmente queria? Antônio, agora pálido, parecia lutar contra suas próprias memórias. Não! Você não pode fazer isso! Ele quase gritou como se tentasse proteger. Não apenas a si mesmo, mas também todos ao seu redor. A sala estava agora um caldeirão de emoções, tudo explodindo. Eu não posso deixar você viver uma mentira, Clara disse, sua voz mais suave, mas igualmente feroz. Ela precisa saber a verdade. Precisamos enfrentar isso. A vida de Elsa depende disso. Roberto, observando o desmoronamento do que parecia uma noite digna de um conto de fadas, sorriu. Ele sabia que estava prestes a presenciar o espetáculo maior do que qualquer um poderia imaginar. Então, abra, deixe todos saberem o que realmente está em jogo. Ele provocou, seu olhar maligno bestial. O coração de Elsa estava disparado, o medo engasgando-a na garganta. O que viria agora? Ela mal podia acreditar no que estava ouvindo. Era difícil respirar. Ah, verdade! Estava prestes a ser exposta, e com ela, novos segredos poderiam emergir das sombras. Clara, segurando o envelope, olhou para Elsa, um brilho de determinação nos olhos. Você precisa estar pronta para o que está por vir, Elsa. E Antônio, você também. O passado é mais complexo do que imaginaram. E a ligação entre vocês pode ser muito mais trágica do que pensaram. No momento em que as palavras dela ecoaram, um silêncio mortal tomou conta do salão. Cada respiração parecia um suspiro coletivo, cada batida de coração um eco na incerteza. Todos estavam prontos para a verdade. Mas o que ela traria?
As consequências dos segredos revelados pareciam maiores do que todos imaginavam. A tensão subia novamente e o futuro de Elsa e Antônio parecia mais incerto a cada segundo, deixando todos em suspense. O que mais poderia acontecer? E, acima de tudo, a coragem de cada um seria suficiente para enfrentar a tempestade que se aproximava? Quando Clara ergueu aquele envelope, o clima no salão se tornou insuportável. Um silêncio denso pairava no ar, enquanto as pessoas trocavam olhares apreensivos. O que havia ali? Um segredo que mudaria tudo? Antônio estava apreensivo. A expressão dele era um misto de confusão e pavor. Elsa, por outro lado, sentia seu coração disparar, como se o mundo estivesse desmoronando ao seu redor. E a cada segundo, o laço que começava a se formar entre eles se sentia mais frágil. Clara finalmente quebrou o silêncio. Eu fiz o que era certo. Sua voz estava carregada de emoção. Antônio, você sempre teve medo da verdade. Mas é hora de encarar, não podemos nos esconder mais. As palavras dela soaram como um grito, uma convocação. Antônio tentou contra-argumentar, mas as palavras falharam. Ele sabia que estava prestes a perder o controle da situação. Clara continuou: você não pode deixar que o passado determine seu futuro. Isso não é só sobre você, é sobre todos nós. A intensidade de sua declaração ressoou pelo ambiente e os olhares se voltaram para ele, exigindo uma resposta. Então, o que você está esperando? Abra logo! Roberto gritou, rindo, intensificando aquela atmosfera repleta de tensão. O público esfregou os olhos. O que mais poderia ocorrer? Ela respirou fundo e, com um movimento dramático, abriu o envelope. As folhas amareladas inside tremulavam sob. A luz no salão! Aqui estão os registros! O que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Clara começou, mas de repente, uma explosão de luz e um som estrondoso interrompeu. O vidro das janelas estourou em 1000 pedaços. Uma explosão vinda de fora. Todos se atiraram ao chão. Gritos e pânico tomaram conta. A sala se encheu de fumaça e caos. Clara caiu e o envelope voou de sua mão, espalhando suas folhas pelo ar como pássaros assustados. O chão tremeu sob os pés da multidão. Antônio se atirou sobre Elsa, cobrindo-a com seu corpo. Ele sentia o perfume dela misturado ao medo. Está tudo bem! Ele tentou acalmá-la, mas sua própria voz tinha um tremor que não conseguia conter. Enquanto o pânico dominava, Clara tentou se levantar, lutando contra a confusão, mas o olhar dela estava fixo em algo que havia se perdido no meio do quebra-quebra. Meu Deus, não! Ela gritou e correu em direção à porta. Mas o tumulto tomou conta e as pessoas empurravam-se sem controle. Naquele momento rolaram algumas folhas ao redor do salão, e um pedaço do que deveria ser uma informação vital pousou aos pés de Elsa. Ela se abaixou rapidamente. Seus dedos tocaram o papel e, em um relance, uma palavra se destacou. Herança. O que isso significava? Sua mente girou e um nó se formou em sua garganta. Era muito. O que mais havia ali? As sirenes da polícia podiam ser ouvidas crescendo ao fundo. Mas antes que Elsa tivesse a chance de investigar mais, Antônio puxou-a em direção à saída, o pânico ainda correndo em suas veias. Mas quando ele se virou, as expressões de Roberto e Marcela estavam lá. Um sorriso distorcido de satisfação. Então parece que nem tudo é o que parece, não é? Marcela disse eloquentemente. O que ela queria dizer?
O olhar de Roberto transmitia um tipo de triunfo, como se algo muito sombrio estivesse prestes a ser revelado. E então, no instante em que as pessoas foram voltando à consciência, uma sombra se ergueu na entrada. Um homem de olhos frios e um passado trágico. Era Ricardo, o pai de Elsa. Ele estava vivo. Estou de volta. E agora você vai ouvir a verdade. A voz dele cortou o silêncio e todo o salão congelou. O que ele estava fazendo? Ali? O que mais ele tinha que revelar? Tudo estava prestes a mudar. O passado, agora mais presente do que nunca, se tornava um campo de batalha. Elsa se sentiu girar. O que isso significava para ela e para o que vinha a seguir? A verdade estava agora mais próxima do que nunca. Mas o que mais poderia ser revelado? O caos havia começado e a tempestade estava longe de acabar. O olhar de Elsa estava preso em Ricardo, seu pai, que havia desaparecido por tantos anos. O salão ficou em silêncio absoluto, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. Cada um dos presentes parecia incapaz de acreditar no que viam. Pai! A voz de Elsa mal saiu, sufocada por um turbilhão de emoções. O coração dela batia a 1000 por hora, enquanto as memórias de sua infância se misturavam com a confusão do momento. Ricardo, que deveria estar morto, estava bem ali, à sua frente. Antônio também estava em choque. O rosto dele se transformara em uma máscara de incredulidade. O que você está fazendo aqui, Ricardo? A voz dele tremia, enquanto o passado que tentava esquecer se materializava diante de seus olhos. Eu vim buscar a verdade, respondeu Ricardo, os olhos fixos em Antônio. Mas, de repente, algo mudou. Ele olhou para Elsa e uma expressão distante começou a se formar. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas é muito tarde agora. Roberto, que havia se precipitado para estar à frente do drama, soltou uma risada sombria. Ah, a família se reúne de novo. Mas espera, como pode alguém pensar que tudo isso acaba aqui? Não seria ótimo saber que sua amada faxineira não é o que você pensa? O que mais seus pais esconderam de você? Elsa se sentiu tonta. As palavras de Roberto eram como facadas. O que ele queria dizer? O nó na garganta dela se apertou e a sala começou a girar. O que você sabe, Roberto? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Eu sei que muita coisa, Elsa. Não só sobre seu pai, mas sobre você também. A verdade é que você não é apenas filha de um homem que se foi. Você é da linha de herdeiros de Antônio. Sua voz ecoou pelas paredes, cada sílaba atingindo Elsa como um golpe. Todos na sala trocavam olhares confusos. O que isso significava? Mãe sempre falou que eles eram apenas comuns. O que Roberto estava insinuando poderia ser uma mentira. Mas, e se não fosse? Clara então interferiu, ignorando o pânico. Não é hora de falar isso. Precisamos nos concentrar no que realmente importa. Não podemos deixar que segredos antigos destruam o que ainda temos. Antônio ainda está aqui. E com ele uma chance de reconstruir. Mas Ricardo interrompeu. Clara, você não entende. Esses segredos não podem ser omitidos. Elsa precisa saber o que aconteceu para que possa lidar com isso. E nesse meio tempo, temos que nos preparar para a verdade que irá impactá-la. Mas então, um estrondo sacudiu o salão novamente. Não uma explosão, mas a porta de entrada se abriu com um golpe. Um grupo de homens armados irrompeu, e a cena rapidamente se tornou um campo de batalha. O pânico tomou conta. Todos gritaram,
tentando se esquivar enquanto as armas eram levantadas e as pessoas se atiravam no chão. Eu não sei quem vocês são, mas saiam daqui! Gritou Roberto. Mas era tarde demais. Os homens vinham em disparada e ninguém sabia suas intenções. Ricardo, com um instinto de proteção, se colocou na frente de Elsa. Mas ela não conseguia se mover. O terror enchia o ambiente. E em meio ao caos, uma verdade ainda mais profunda parecia prestes a ser revelada. Uma ligação entre o passado e o presente, que poderia significar um fim trágico, não só para ela, mas para todos. Ali, então, antes que tudo ficasse totalmente fora de controle, uma das armas foi disparada. O som ecoou como um trovão, e o mundo particular de Elsa desmoronou, deixando todos em um estado de choque e incerteza. O impacto estava prestes a mudar tudo, e as revelações que esperavam na escuridão ameaçavam desvendar segredos que nunca deveriam ter vindo à tona. A única certeza era que nada voltaria a ser como antes, e que a verdade estava prestes a irromper, mesmo que custasse tudo. O olhar de Elsa estava preso em Ricardo, seu pai, que havia desaparecido por tantos anos. O salão ficou em silêncio absoluto, como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. Cada um dos presentes parecia incapaz de acreditar no que viam. Pai? A voz de Elsa mal saiu, sufocada por um turbilhão de emoções. O coração dela batia a 1000 por hora, enquanto as memórias de sua infância se misturavam com a confusão do momento. Ricardo, que deveria estar morto, estava bem ali, à sua frente. Antônio também estava em choque. O rosto dele se transformara em uma máscara de incredulidade. O que você está fazendo aqui, Ricardo? A voz dele tremia, enquanto o passado que tentava esquecer se materializava diante de seus olhos. Eu vim buscar a verdade, respondeu Ricardo, os olhos fixos em Antônio. Mas, de repente, algo mudou. Ele olhou para Elsa e uma expressão distante começou a se formar. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas é muito tarde agora. Roberto, que havia se precipitado para estar à frente do drama, soltou uma risada sombria. Ah, a família se reúne de novo. Mas espera! Como pode alguém pensar que tudo isso acaba aqui? Não seria ótimo saber que sua amada faxineira não é o que você pensa? O que mais seus pais esconderam de você? Elsa se sentiu tonta. As palavras de Roberto eram como facadas. O que ele queria dizer? O nó na garganta dela se apertou e a sala começou a girar. O que você sabe, Roberto? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Eu sei de muita coisa, Elsa. Não só sobre seu pai, mas sobre você também. A verdade é que você não é apenas filha de um homem que se foi. Você é da linha de herdeiros de Antônio. Sua voz ecoou pelas paredes, cada sílaba atingindo Elsa como um golpe. Todos na sala trocavam olhares confusos. O que isso significava? Mãe sempre falou que eles eram apenas comuns. O que Roberto estava insinuando poderia ser uma mentira. Mas e se não fosse? Clara então interferiu, ignorando o pânico. Não é hora de falar isso. Precisamos nos concentrar no que realmente importa. Não podemos deixar que segredos antigos destruam o que ainda temos. Antônio ainda está aqui, e com ele uma chance de reconstruir. Mas Ricardo interrompeu. Clara, você não entende. Esses segredos não podem ser omitidos. Elsa precisa saber o que aconteceu para que possa lidar com isso.
E nesse meio tempo, temos que nos preparar para a verdade que irá impactá-la. Mas então, o estrondo sacudiu o salão novamente. Não uma explosão, mas a porta de entrada se abriu com um golpe. Um grupo de homens armados irrompeu e a cena rapidamente se tornou um campo de batalha. O pânico tomou conta. Todos gritaram, tentando se esquivar, enquanto as armas eram levantadas e as pessoas se atiravam no chão. "Eu não sei quem vocês são, mas saiam daqui!" gritou Roberto. Mas era tarde demais. Os homens vinham em disparada e ninguém sabia suas intenções. Ricardo, com um instinto de proteção, se colocou na frente de Elsa. Mas ela não conseguia se mover. O terror enchia o ambiente, e em meio ao caos, uma verdade ainda mais profunda parecia prestes a ser revelada. Uma ligação entre o passado e o presente, que poderia significar um fim trágico não só para ela, mas para todos ali. Então, antes que tudo ficasse totalmente fora de controle, uma das armas foi disparada. O som ecoou como um trovão, e o mundo particular de Elsa desmoronou, deixando todos em um estado de choque e incerteza. Mas, no meio do repentino caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Um dos homens armados avançou e, com uma voz que cortou o ar como se fosse lâmina, gritou: "Agora vocês vão conhecer a verdadeira razão do que aconteceu com o seu pai." Todos pararam, incapazes de acreditar no que estavam ouvindo. Com um movimento rápido, ele arrancou a máscara do rosto e revelou um semblante conhecido. "Eu sou Bruno, seu irmão, Elsa, e você nunca soube que." "Eu existia, porque eles me esconderam." O salão estremeceu. A revelação caiu como uma bomba e tudo o que parecia sólido desmoronou. Elsa sentiu seu estômago revirar. "Um irmão? Como isso é possível?" Os olhares se concentraram nela e ela mal conseguiu respirar. Antônio ficou paralisado, a expressão de incredulidade tomando conta dele. "Ricardo, o que você fez?" A frustração na voz dele era palpável. As pessoas começaram a murmurar, algumas cobrindo a boca, outras em choque. O que mais estava escondido? O que isso significava para todos eles? Elsa olhou para Bruno, seu coração pulsando descontroladamente. "Você está mentindo! Isso não pode ser verdade!" Sua voz soou como um grito de desespero, mas a intensidade do olhar de Bruno fez o chão tremer sob seus pés. Ele apenas sorriu um sorriso que entrelaçava dor e raiva. "É a verdade, Elsa. A verdade que todos tentaram esconder. Essa reunião era a caverna dos segredos. E agora é hora de descobrir tudo." E enquanto a sala mergulhava no caos, a única certeza que restava era que nada seria como antes. Com os segredos finalmente expostos, o futuro de Elsa, Antônio e todos ao redor estava prestes a ser marcado por revelações que poderiam destruir ou transformar tudo o que conheciam. O que mais vinha a seguir? A batalha entre passado e presente estava apenas começando, e as consequências poderiam mudar a vida deles para sempre. O olhar de Elsa estava preso em Ricardo, seu pai, que havia desaparecido por tantos anos. O salão ficou em silêncio absoluto. Como se alguém tivesse apertado um botão de pausa. Cada um dos presentes parecia incapaz de acreditar no que viam. "Pai?" A voz de Elsa mal saiu, sufocada por um turbilhão de emoções. O coração dela batia a 1000 por hora, enquanto as memórias de sua infância se misturavam com a confusão do momento. Ricardo, que deveria estar morto, estava bem ali à sua frente. Antônio também estava em choque. O rosto dele se transformara em uma máscara de incredulidade. "O que você está fazendo aqui, Ricardo?"
A voz dele tremia, enquanto o passado que tentava esquecer se materializava diante de seus olhos. Eu vim buscar a verdade, respondeu Ricardo, os olhos fixos em Antônio. Mas de repente, algo mudou. Ele olhou para Elsa e uma expressão distante começou a se formar. Eu nunca quis que você soubesse assim, mas é muito tarde agora. Roberto, que havia se precipitado para estar à frente do drama, soltou uma risada sombria. Ah! A família se reúne de novo! Mas espera! Como pode alguém pensar que tudo isso acaba aqui? Não seria ótimo saber que sua amada faxineira não é o que você pensa? O que mais seus pais esconderam de você? Elsa se sentiu tonta. As palavras de Roberto eram como facadas. O que ele queria dizer? O nó na garganta dela se apertou e a sala começou a girar. O que você sabe, Roberto? A pergunta saiu como um sussurro desesperado. Eu sei de muita coisa, Elsa. Não só sobre seu pai, mas sobre você também. A verdade é que você não é apenas filha de um homem que se foi. Você é da linha de herdeiros de Antônio. Sua voz ecoou pelas paredes, cada sílaba atingindo Elsa como um golpe. Todos na sala trocavam olhares confusos. O que isso significava? Mãe sempre falou que eles eram apenas comuns. O que Roberto estava insinuando poderia ser uma mentira. Mas e se não fosse? Clara então interferiu, ignorando o pânico. Não é hora de falar isso. Precisamos nos concentrar no que realmente importa. Não podemos deixar que segredos antigos destruam o que ainda temos. Antônio ainda está aqui, e com ele uma chance de reconstruir. Mas Ricardo interrompeu. Clara, você não entende. Esses segredos não podem ser omitidos. Elsa precisa saber o que aconteceu para que possa lidar com isso. E nesse meio tempo, temos que nos preparar para a verdade que irá impactá-la. Mas então, um estuldo sacudiu o salão novamente. Não uma explosão, mas a porta de entrada se abriu com um golpe. Um grupo de homens armados irrompeu e a cena rapidamente se tornou um campo de batalha. O pânico tomou conta. Todos gritaram, tentando se esquivar, enquanto as armas eram levantadas e as pessoas se atiravam no chão. Eu não sei quem vocês são, mas saiam daqui! Gritou Roberto. Mas era tarde demais. Os homens vinham em disparada e ninguém sabia suas intenções. Ricardo, com um instinto de proteção, se colocou na frente de Elsa. Mas ela não conseguia se mover. O terror enchia o ambiente e, em meio ao caos, uma verdade ainda mais profunda parecia prestes a ser revelada. Uma ligação entre o passado e o presente, que poderia significar um fim trágico, não só para ela, mas para todos ali. Então, antes que tudo ficasse totalmente fora de controle, uma das armas foi disparada. O som ecoou como um trovão e o mundo particular de Elsa desmoronou, deixando todos em um estado de choque e incerteza. No entanto, no meio do repentino caos, algo ainda mais chocante aconteceu. Um dos homens armados avançou e, com uma voz que cortou o ar como se fosse lâmina, gritou: "Agora vocês vão conhecer a verdadeira razão do que aconteceu com seu pai." O salão estremeceu. O olhar de Elsa se fixou em um rosto que, em um segundo, parecia familiar. "Eu sou Bruno, seu irmão, Elsa! E você nunca soube que eu existia porque eles me esconderam. Todos eles!" As palavras caíram como uma bomba e tudo que parecia sólido desmoronou. Elsa sentiu seu estômago revirar. Um irmão? Como isso era possível? Os olhares se concentraram nela
e ela mal conseguiu respirar. Antônio ficou paralisado, expressão de incredulidade tomando conta dele. Ricardo, o que você fez? A frustração na voz dele era palpável. As pessoas começaram a murmurar, algumas cobrindo a boca, outras em choque. O que mais estava escondido? O que isso significava para todos eles? Elsa olhou para Bruno, seu coração pulsando descontroladamente. Você está mentindo! Isso não pode ser verdade! Sua voz soou como um grito de desespero, mas a intensidade do olhar de Bruno fez o chão tremer sob seus pés. Ele apenas sorriu, um sorriso que entrelaçava dor e raiva. É a verdade, Elsa! A verdade que todos tentaram esconder. Essa reunião é a caverna dos segredos. E agora é hora de descobrir tudo! Então, Ricardo avançou, os olhos ferozes. Não, Bruno! Você não pode fazer isso. O passado está enterrado por uma razão. A Elsa não pode saber. Mas o olhar de Bruno era letal. Ela precisa. Todos precisam. O legado dela, a conexão dela com o que aconteceu na noite do acidente. Isso tudo moldou a vida dela. E vocês estavam tão ocupados em esconder que esqueceram que a verdade sempre encontra um caminho para sair. A tensão ficou insuportável. As balas ainda pairavam no ar, e o olhar de Elsa passou de Bruno para os outros presentes, em busca de apoio, mas encontrou apenas olhos confusos e assustados. Quando souberam disso, um grito cortou o ar. Saia do meu caminho! Um dos homens armados se virou, mirando para a multidão, e antes que pudesse disparar, uma mão alcançou seu ombro. Um grito ecoou: vai pegar alucinado! Você não sabe com quem está lidando! E no meio do caos, uma mulher famosa e temida, conhecida por ser implacável. Cristiane, chefe do crime organizado da cidade, adentrou a sala com um ar de superioridade. Esses segredos que você está prestes a revelar, Bruno, podem custar mais do que a sua vida. O choque coletivo tomou conta de todos. O que estava acontecendo? As reviravoltas se acumulavam, e nesse turbilhão de revelações e ameaças, a verdade começava a parecer um enigma com peças que não se encaixavam. Elsa queria entender, mas o medo a envolvia. O que mais estava por vir? A sala estava em um caos absoluto. As vozes se misturavam em gritos de medo e agonia, enquanto as pessoas lutavam para entender o que estava acontecendo. Elsa olhou para Bruno, seu irmão, e sentiu seu coração despedaçar. Você não pode estar falando sério! Ela queria acreditar que era um truque, uma piada cruel feita por Roberto. Eu sou a verdade que vocês tentaram enterrar! Bruno gritou, a voz cheia de desespero. Eu sou o que ficou escondido nas sombras enquanto vocês viviam suas vidas confortáveis. Pare! Você não sabe do que está falando! Ricardo interveio, seu olhar de pai, protetor e atormentado. Você não tem a menor ideia do que isso pode fazer para Elsa. Mas Bruno não recuou. Ele apontou para Elsa, os olhos cheios de emoção. Ela tem o direito de saber. Você não pode protegê-la da verdade para sempre. Nesse momento, a tensão no ar se tornou insuportável. Os homens armados, que até então estavam focados no caos, agora pareciam hesitar. A confusão reinava e um silêncio momentâneo tomou conta do salão. O que eles realmente estavam lá fazendo? No que isso vai acabar, Bruno? Antônio perguntou, a voz firme. Tudo isso só traz mais dor. O medo estava claro em cada palavra. Bruno impôs respeito com o seu grito. E se a dor for a única maneira de libertá-la? Vocês precisam parar de esconder seus erros. Isso é o que destruiu nossa família. E agora? Mas antes que ele pudesse concluir,
Cristiane, a chefe do crime, avançou com firmeza. Chega! Isso terminou. Estou aqui para encerrar essa brincadeira. Não cabe a você decidir o que ela deve ou não saber. Sua presença irradiava poder, e todos perceberam que era melhor não desafiá-la. Enquanto isso, a tensão entre todos crescia, até que num movimento abrupto, um dos homens armados disparou. O som do tiro ecoou, e tudo ficou em câmera lenta. Elsa se atirou para o chão, seu coração disparado. O horror ficou estampado em seu rosto ao ver Bruno caindo, atingido. "Não!" ela gritou. A dor transcendeu as palavras. Ela sentiu como se o mundo estivesse desmoronando em volta dela. Ricardo correu até o filho, colocando os braços ao redor dele, enquanto as pessoas gritavam e se agachavam. No meio do pânico, Elsa tinha apenas uma certeza. A verdade tinha que vir à tona de qualquer forma. Todos se movimentaram, tentando escapar do caos. Mas a cena estava caótica. As sirenes da polícia ao fundo começaram a soarem como um chamado de esperança entre a dor. Enquanto as autoridades se aproximavam, as pessoas começaram a sair, algumas ajudando os feridos, outras apavoradas. Ricardo se virou para Elsa, seus olhos cheios de lágrimas. "Você é forte, filha. Você vai superar isso. Nunca deixe que ninguém dite quem você deve ser." Elsa assentiu. A mente ainda girando entre o que sabia e o que descobrira. Ela olhou para Antônio, que também a observava. A conexão entre eles jamais foi tão clara. "Preciso saber a verdade, mesmo que doa." Antes que as coisas pudessem se acalmar, Clara, com um gesto decidido, levantou a mão. "E se nos unirmos para enfrentar isso juntos? A verdade só pode vir à tona se lutarmos lado a lado, como família." O silêncio se instalou de novo, mas agora havia um vislumbre de esperança. Ao olharem uns para os outros, sentiram que a vida era mais forte do que a dor que os separava. Elsa respirou fundo, decidida. "Está bem, vamos enfrentar isso juntos." E assim, no meio do caos, uma nova luz surgiu. Uma luz que prometia esperança e um novo começo. Mas era apenas o primeiro passo na direção de um futuro incerto. E aí, queridos amigos, vocês não vão querer perder o que vem a seguir. Este é o momento de se inscrever no canal. Não perca nossas próximas histórias exclusivas. Smash o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que você sempre receba o melhor conteúdo. E não se esqueçam de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu quero saber tudo. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Você precisa se inscrever agora e mostrar apoio. Só os verdadeiros fãs entendem a importância disso. Não esperem nem mais um segundo.